pessoal, boa noite. Está na hora dessa semana. Eu sou o Gervásio. Aqui nós temos os nossos comentaristas Danilo Góes. Prazer, sempre um prazer falar sobre vôlei. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Estevão Júlio. Boa noite, Hugo. Boa noite, Danilo. Boa noite a você de casa. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no cenário nacional e internacional do voleibol. Já vamos aos agradecimentos ao pessoal que compartilha a nossa live aí, a página de Facebook Eu e o Vôlei e Vôlei da Depressão. Eu e o Vôlei e Vôlei da Depressão. Segue lá, rapaziada. Vai também no Instagram. Tem o Instagram da galera também, né? Facebook, Instagram. O pessoal faz uma parada muito legal aí com o voleibol. Isso aí, assiste a gente. Você também pode conversar com a gente pelo nosso número de WhatsApp. É o 99509-6355. Repetindo para vocês, 99509-6355. Também conversa com a gente pelo nosso grupo de WhatsApp. Você é só acessar o link na nossa descrição aí do vídeo, pelo Facebook da Priori Conteúdos. E vamos lá, vamos partir para a nossa pauta falando de seleção masculina. O Brasil que foi mais uma vez campeão sul-americano, né? Para variar, o Brasil que venceu a Argentina por 3-2, 26-24, 25-22, a Argentina abrindo 2-0. O Brasil vem com 31-29, 25-20 empatando e vencendo no tie-break por 15-13. Esse é o 32º título da seleção brasileira, que só não venceu em 1964, porque não disputou por conta do regime militar que estava começando aqui no Brasil. Meus especialistas, o que vocês acharam de mais um título do Brasil no Sul-Americano? Eu acho que tudo normal, né? A gente já sabia que seria um campeonato bem tranquilo, né? Pelo nível das outras seleções em relação à seleção brasileira. Como eu sempre dizia, a Argentina era a única pedra no sapato ali. E foi a final, né? Abriu 2-0, teve o ponto do jogo ali para finalizar, mas a seleção brasileira conseguiu virar o jogo de forma heróica, a gente pode dizer aí, foi campeão pela 32ª vez. E aí, Danilo? O pessoal comparou muito com o jogo em Varna, né, na Bulgária, quando o Brasil perdia no pré-olímpico por 2-0 e virou aquela partida sensacional. E foi meio que por aí também o jogo no Chile. Quando a gente via o Brasil, quer dizer, a Argentina abrindo 2-0, não parecia que o Brasil teria forças para virar o jogo, mas o time foi muito sereno. O Renan Dalzotto sempre falando bastante com o time, pedindo garra, falando que era uma final. É uma final, galera, o pessoal realmente animar. E o jogo animou, o Brasil voltou para a partida, começou a sacar melhor, passou melhor. O Leal chegou para o jogo, né, que estava bem sumido. E é isso, acho que foi uma combinação ali de fatores que fez o Brasil retomar para a partida, né, para o jogo, e acabar virando essa partida heróica, eu diria. Na competição, o Brasil passou pelo Equador, Colômbia e Argentina. O Brasil enfrentou a Argentina 2 vezes, né? Sim. E o Peru na semifinal, antes de chegar na final contra a Argentina. E o Leal foi eleito o melhor ponteiro, o Flávio foi o melhor central, Alain foi o melhor atleta dessa competição. Tinha muitas expectativas com o Alain, foram concretizadas, né? Sim, fez uma grande partida quando o time se encaixou. Ele fez mais uma grande partida. Quem brilhou também, de novo, né, que a gente já sabe do potencial dele, é o Flávio, mostrando que tem que ser titular absoluto do time. O cara tira bolas que a gente não imagina muito bem. Quem também foi bem foi o Cachopa, de novo, né, mostrando que está ali. O time está bem organizado, eu diria. Mesmo quando o time não vai bem, acho que o time consegue ter forças para voltar, se recuperar. E isso é muito bacana. Falando agora sobre a Copa do Mundo masculino, o Brasil que já se representou ontem aqui no Brasil e já vai viajar para o Japão no domingo. O voleibol não para, né? O calendário muito tá curto, né? demais. E aí o time já vai depois estrear na Copa do Mundo. Aí, Estevão, eu te pergunto, né? Como é que fica o tempo de recuperação dos atletas? É difícil, né? O calendário apertado, viagem o tempo todo, pouco tempo de recuperação. Tinha a galera que estava jogando a Superliga aqui e os outros, alguns, né, no campeonato, jogando no campeonato europeu, como o Bruninho. É complicado, né? Mas a seleção tem toda uma estrutura ali, toda pensada, estruturada para ter essa recuperação rápida dos jogadores, né, para não ter lesão, para não correr nada grave com os jogadores e eles entrarem inteiros nas partidas. E bom, lá em Saquarema, né, 5 atletas que não foram para o Sul-Americano se integram à equipe para a Copa do Mundo, que são Bruninho, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli e Maurício Borges. Danilo, esses atletas sendo incorporados à seleção, já avisando a Copa do Mundo, como é que você vê a chegada desses atletas
Qual deles ali tá em alta? Qual que você tem mais expectativa? Bruninho, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli e Maurício Borges. Eu acho que principalmente Lucarelli e Borges. O Borges tem um passe excelente. O Brasil sofreu muito com o passe nesse Sul-Americano. Acho que está sendo um dos pontos fracos do Brasil ainda, que dá para melhorar, é o passe. O Douglas às vezes vai bem no passe, mas nem sempre. Às vezes ele dá uma titubeada. Acho que o Brasil tem um pilar muito grande ali, que tem um Thales, que é um exímio passador. Por outro lado, o Leal é quase que um péssimo passador, né? Ele é muito mal no passe. Ele se recupera, claro, todo mundo sabe do potencial dele de ataque, de bloqueio, de saque, enfim. Mas o passe dele está bem abaixo. Então acho que, principalmente o Borges ali, é essencial para essa equipe. Quando der problemas, ele entra para a gente ter uma virada de bola. Nossas centrais são, né, historicamente, o Brasil usa muito centrais. Então, para ter um time que o central joga, que o central faz parte da composição de ataque, tem que ter passe, né? Então, o Borges é papel principal nesse time aí. E, Estevão, a galera que vai jogar pelo Brasil na Copa do Mundo são os seguintes atletas. Os levantadores Bruninho e Fernando, os opostos Alain e Felipe Roque, os centrais Maurício Souza, Lucão, Isaac, Flávio, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Leal e Douglas, os líberos Thales e Mike. Você acha que está de bom tamanho essa convocação? O que você acha desses atletas? E já vou perguntar para você o mesmo que eu perguntei para o Danilo, né? Bruninho, Maurício Souza, Lucão e Lucarelli se integrando àqueles que estavam no Sul-Americano para disputar a Copa do Mundo. A seleção está bem, acho que o Renan tem sido bem coerente, né, nas suas convocações, e o melhor, tem mantido uma base, né, mostrando que praticamente está com o time definido para a Olimpíada de Tóquio, né? Entra um jogador ou outro ali. Eu tenho a curiosidade de ver ainda o Abuba, né, jogando uma competição de um nível um pouco mais alto com a seleção brasileira. Jogou o Pan-Americano, foi muito bem, foi o melhor jogador brasileiro na competição, mas quero vê-lo ainda numa competição ainda de um pouco mais de bagagem, né? Mas ele já está na Itália, já está com seu time, onde vai disputar o campeonato italiano, que é um dos campeonatos mais importantes aí do mundo. E o Brasil vai estrear dia 1º de outubro, 6 horas da manhã, exemplo do que vem acontecendo com os jogos da seleção feminina. Então, disposição, galera, para acordar cedo. Ou então não dormir, né? Para assistir a seleção brasileira. Eu fiz isso um dia. Esses jogadores que ficaram treinando, que são jogadores um pouco mais velhos, né? Jogadores também um pouco mais experientes, então isso conta, né? Acho que eu diria até mais. Acho que jogadores que tiveram uma temporada muito forte. Né? O Bruninho na Itália, o Lucarelli com o Taubaté jogando várias competições. Enfim, o Borges teve algumas lesões também. Aí sim, já tem um jogador mais velho. Acho que é meio que por aí. É priorizar e preservar as principais peças. Igual o Wallace, que não tá nem treinando já, teve férias, né? É isso mesmo. É priorizar, porque o time tá bem fechadinho pro ano que vem. A estreia é dia 1º de outubro, às 6 da manhã, contra o Canadá, em Nagano. Eu posso só falar uma coisinha que você estava falando sobre tempo de reposição, né? Para conseguir jogar aptamente. No feminino, o Brasil vai jogar dia 27 2 vezes seguidas, no mesmo dia. A gente comentou isso aqui já, né? Ele joga de madrugada, assim, 00:30 contra o Camarões. Acho que deve ser um pouquinho depois, 3 da manhã contra Camarões. E aí, às 11 horas da noite, do mesmo dia ainda, ou seja, não fez nem 24 horas, vai jogar contra a Coreia do Sul. Então, assim, no masculino provavelmente deve acontecer alguma coisa parecida do Brasil acabar jogando 2 vezes no mesmo dia. Acontece, é uma competição longa, né, com muitos jogos, e acaba que tem que jogar todo dia. E é complicado. É complicado porque vão ter 3 sedes, né? Na verdade são 6 sedes, mas cada time joga normalmente em 3 sedes. Normalmente são próximos e a locomoção pelo Japão é tranquilo, mas querendo ou não é uma viagem, né? Uma locomoção, e isso tudo cansa o atleta, sem dúvidas. E essa estreia contra o Canadá, Danilo, como é que você projeta 2 equipes muito fortes, né? Canadá chegando, Brasil, tem que ser espera dessa partida já. Tá longe, né? Mas vamos já projetar, né? Sim. E aliás, a transmissão vai ser do Sport TV 2 para vocês ao vivo. A gente tem que ver como é que o Canadá vai fazer essa transição, né? Da Copa ali da... Não é com Norseca? Norseca, eu ia falar com CONCACAF Futebol. Da Norseca para a Copa do Mundo. Na Norseca, pelo que a gente viu do Canadá, o Brasil vai passar o carreto. O Canadá não está no seu melhor momento. Perdeu para Cuba, né? Na semifinal, nem na final chegou na Norseca. Então, assim, provavelmente o Brasil vai passar o carreto. Mas o Canadá tem grandes jogadores, né? Tem o Perry, que vai vir jogar aqui no Brasil, né? Tem... Esqueci o nome agora dele. Perry, que já chegou no Cruzeiro hoje, chegou ontem, se não me engano. Os times estão começando a se
se estruturar, né? Mas enfim, é uma seleção forte, a seleção canadense é uma seleção forte. O Brasil tem que ter cuidado. Mas no geral, acho que dá Brasil tranquilo. Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa primeira pausa aqui no Jornada de Prata. Vou pedir para vocês curtirem o Tabela Carioca no Facebook, no Twitter. Vá lá também no Instagram, siga a gente. Acesse o site www.tabelacarioca.com.br. Lá tem uma série de reportagens, entrevistas muito bacanas para vocês sobre uma série de esportes, os mais variados esportes. Lá você encontra um conteúdo muito bacana. Também siga a Pior de Conteúdos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E não deixe de baixar o aplicativo da Pior de Conteúdos. E uma coisa muito bacana que está acontecendo agora no Tabela Carioca. Estamos com podcasts, galera, em todas as plataformas. Muito bom. Eu curto mais o... Ih, esqueci o nome. Spotify? Spotify, isso. Tô lá esqueci. também. Eu curto, né? Também Eu curto mais prefiro. Spotify, mas aí você que curte outra plataforma também. Você que chega cansado ali do trabalho, da faculdade, só quer saber de bom, deitar aí na você não cama. tem tempo pra ficar vendo vídeo, tá vendo... acomodado com o brilho da televisão, do celular. Só bota o fonezinho ali, ouça a gente, as nossas entrevistas, o Jornada de Prata também. Acesse os nossos podcasts, galera. Vamos para o intervalo, já nós voltamos. Todo fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro, num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19 horas, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. De volta com o nosso Jornada de Prata, já falando agora sobre a seleção feminina, que já disputa a Copa do Mundo, a seleção que está em quinto lugar, com 8 pontos, enfrentou o Quênia em sua última partida e venceu por 3-0, 25-20, 25-17 e 25-14. Danilo estava falando aqui com a gente que Quênia evoluiu, né, Danilo? Evoluiu bastante, é bem legal ver os times africanos evoluindo. Camarões também, que está disputando a Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar Camarões ainda. É uma equipe também que cresceu bastante, mas eu acho que o Quênia cresceu mais, assim... Veja as garotas jogando direitinho, né? Passe bonitinho, jogando um contra-ataque. A oposta do Quênia é muito boa, vira bastante bola, salta bastante. Bem legal de ver o crescimento do voleibol. O voleibol mundial agradece, né? E a Mara foi a maior pontuadora da partida com 14 pontos. E o Brasil foi a primeira seleção a ceder 20 pontos à Quênia dentro dessa competição em um set. Né? Complicado. E com o time principal, né? A gente tava falando mais cedo aqui. Principal, assim, entre aspas. Deu uma revezada, mas assim, no primeiro set tinha a Fabiana, tinha a Gabi, né? Era um time forte. Só no terceiro set que foi praticamente todo mundo reserva ali. E foi até o melhor set do Brasil. É curioso isso, né? Mas no começo foi time principal, o time foi lá e o Estevão, teve dificuldade. Se o Danilo falou que Quênia evoluiu, Brasil continua instável, irregular, dentro de uma partida só ou durante campeonatos? Com certeza, o Brasil fez 4 jogos até agora, venceu 3, né? Mas continua nessa oscilação dentro das partidas, né? E esse jogo contra a Quênia foi uma prova disso, venceu por 3-0, mas primeiro set bem apertado, né? Foi o primeiro set 25-20, né? Se eu não me engano. O Brasil ganhou apertado, e em outros jogos vai mal também. O jogo contra a Holanda foi prova disso, o Brasil... não viu a cor da bola, tomou 3-0. E a equipe que tomou 3-0
da Holanda, mas as parciais foram um pouco apertadas Foi. ali, né? 25-23, Eu pude né? assistir o jogo, o Brasil fez um jogo duro, só que eu achei que a Holanda teve mais poder de decisão do que o Brasil, teve mais posicionamento dentro da partida. É isso que eu ia comentar. O Brasil não jogou mal. Sabe, não foi mal. Não foi um 3x0 que foi um passeio, exatamente. Sim. Foi porque o placar é 3x0, mas não foi exatamente um passeio. Mas eu diria que, na verdade, foi a segunda vitória só da Holanda contra o Brasil, hein? Segunda vez na história que a Holanda vence o Brasil. Mas foi uma partidaça da seleção holandesa. Defesa demais, o time com muito volume de jogo. A líbero deles, a Knip, é muito boa. A Anne, que não jogou nada aqui no Rio de Janeiro, né? Que perdeu a titularidade para a Drusila, decidiu jogar demais também, virando várias bolas. Mas acho que foi muito mérito da Holanda, mas teve um pouquinho parcela de culpa do Brasil. O time não sacava bem. A seleção da Holanda não tem um passe bom, pelo contrário, o passe delas são péssimos, né? Atletas que passam muito mal. E o Brasil não o forçou, sacou na mão o tempo todo e aí fica fácil para jogar. Com uma seleção com poder de ataque tão bom, com os slots virando bola de todos os 25 jeitos. pontos, né, que ela fez. Pois é, de todos os jeitos. Fica fácil, não é? Concordam comigo? Sem saque bom, sem forçar o saque. O time com passe na mão, essa bolinha aqui, ó, chutada, bolinha aqui, inversão, aí fica tranquilo. E foi isso, os momentos chaves também, assim, eu diria que os rallies, muitas das vezes, Holanda que venceu o rally, isso é ruim. Porque o Brasil vai se estabilizando emocionalmente. Os contra-ataques não funcionam também, não funcionam. Pois e o Brasil... Gabi foi mal. Infelizmente, Gabi foi mal. A gente torce aqui, mas Gabi não foi bem. Achei a Leia também um pouco bem abaixo. Bolas fáceis. Não, a Leia eu tô achando bem ruim. Ela começou bem a temporada pelo Brasil. Eu vou falar algo interessante agora. Dos bloqueios, né, que funcionaram muito bem. Exatamente. Foi 16 no primeiro jogo, 17 no segundo. Contra a Holanda foram só 4. Exatamente. Pra gente ver o que fez falta, né? O Brasil não jogou da maneira que... Ou seja, isso prova também que o saque foi muito mal. Porque quando o saque é um pouquinho melhor, o Brasil dá uma... Consegue chegar bem no bloqueio. Consegue ajeitar um pouquinho o bloqueio. O Brasil realmente foi muito mal. O Zé demorou pra mudar também. Eu acho que isso... Esse é um outro problema do Zé, legal, né? Quando mudou não funcionou. A Amanda, por exemplo, quando entrou, já tomou um... Porque quando entra não tem mais o que fazer, sabe? Quando entra tem mais o que fazer. Desmoralizante. Entende? Pontos positivos. A Macris eu não acho que foi mal. O pessoal tava falando que foi mal. Não achei. A Macris foi bem. Drusila foi muito bem. Em alguns momentos cruciais, inclusive. O pessoal ficou, né? Nas redes sociais, o pessoal é muito... né, incisiva ali, mas eu acho que não dá pra jogar toda a culpa. O pessoal espera sempre muito da Drusila. Sim. Realmente, o pessoal cobra bastante, mas ela foi muito bem. Ela é uma grande jogadora, só que não vai encaixar em todos os jogos o brilhantismo. Sim. Às vezes ela vai ser só regular dentro de um jogo, entendeu? E de regular em regular você faz a grande seleção. Não pode só jogar a responsabilidade toda do jogo em cima de uma só jogadora. Sim. Como foi o Brasil durante um bom tempo em cima da Gabi. Agora vai transformar isso agora pra cima da Drusila? E Lorena também tem que ser bem distribuído o jogo. A Lorena também não foi bem nesse jogo. Até foi uma pontuadora, quem né? Quem eu acho que entrou bem foi a Sheila. A Sheila entrou e entrou bem. Quando entrou, mostrou. Bola ia pra ela, virava a bolinha aqui, chamava a equipe ali. As centrais eu não posso falar muito em questão de ataque, porque quando não tem passe, não dá pra gente, né, medir muito isso. Mas realmente foi muito abaixo no bloqueio. Foi isso. Eu acho que também encontrou uma Holanda do outro lado inspirada, jogando muita bola, com muito volume de jogo, disposta a vencer. Ganhou quem queria vencer mais, quem buscou a vitória. Acho que foi meio que por aí. E se o Brasil não mudar o seu estilo de jogo, sua forma de jogar, sua vontade de jogar, medo dessa partida de logo mais às 6 da manhã contra as americanas. Acho que a Roberta foi importante quando entrou também. Também acho. Ela tá fazendo um bom jogo com a Bia. A Bia acho que tá mantendo um bom nível, sim. Acho que desde o início muito dessa temporada com a seleção melhorou, né? E olha, eu digo mais, eu acho que Mara deveria ser titular. Eu acho que pra mim é Fabiana e Mara, hein? A Mara fez uma partidaça hoje, bola ia pra ela o tempo todo virando. Claro, a gente sempre fala que Kenya realmente cresceu muito, mas é uma equipe inferior. Mas mesmo assim, eu acho que a Mara entrou muito bem, ela dá garra ao time. Eu queria ver Mara como titular e, principalmente, Camila Bright como titular. Porque a Leia não tem chegado nas bolas, não tem passado adequadamente, enfim. E a torcida tem cobrado Camila Bright titular. Eu tenho visto também isso. Eu acho legal, eu torço pra Camila Bright titular e Mara também.
Pela temporada que a Camila Bright fez, né? Também, pelo que ela vem fazendo merece esse demais, tempo todo. sim. Esse pós-olímpico dela, pós-olímpico não, né? Pós-2016, ela dizendo que não queria mais seleção, ela tá ali dando tudo pra ela, tudo no Osasco, e só temporada melhores, né? Uma atrás da outra, sempre melhorando, e merece a posição que tá ali. Pra mim, ela tem que jogar como titular. Bom, os outros resultados do Brasil na Copa do Mundo até agora. O Brasil que estreou contra a Sérvia, vencendo por 3-2. Sérvia B, né? Inclusive, né? Sérvia B. Temos que falar sobre isso. Né? Comentário aí sobre Brasil e Sérvia? Não, acho que tem muito que a gente falar. Foi um jogo que o Brasil muito abaixo de novo, muito irregular de novo, e sofreu contra uma seleção sérvia que B, mas que jogou bem também. Sabe o que eu tô achando? E que eu tô achando não, que eu tenho certeza. As seleções não têm mais medo do Brasil. Tinham. Não existe mais esse medo. Eu lembro, pequenininho ali, em 2006, 2007, acompanhando Copa do Mundo, Grand Prix, Japão, inclusive, muitos jogos, acordando de madrugada para ver, sempre apaixonado por esportes. E eu via Thaísa, via Fabiana, via Jaqueline, via uma seleção ganhando de 25-13, 25-14 o tempo todo. As seleções entravam com medo, eu não vejo mais isso. Acabou. Acho que acontece um pouco no futebol também isso. A gente A globalização, o comenta. esporte Acho tá... que acabou, o pessoal não tem mais medo da seleção brasileira, entra com vontade, entra para dar a vida e acontece isso. Corrobora? Com certeza. Há muito tempo, né? A gente vem falando isso também desde a Liga das Nações, né? O Brasil perdeu jogos que a gente não estava acostumado Sim. a ver o Brasil perder e, Perdeu infelizmente... 7 pra Argentina, É. Enfim, levando 20 pontos de Quênia, algo que tá... Foi no pré-olímpico também, tomou a seleção de Camarões chegou a estar na frente da seleção Azerbaijão também brasileira. foi 3-2 É. Azerbaijão. A Polina Remova jogou barbaridade, né? Que vai jogar Sim. aqui no Brasil. É claro que as equipes nível mundial do voleibol têm crescido, claro, sim. isso é fato. Mas também eu acho que é uma parte do Brasil abrir o olho. Enfim, para as próximas gerações aí, como é que vai ser? Sim, por um lado é bom, né? Porque a gente vê que o esporte está se expandindo Sim, isso em é legal. termos de conhecimento técnico. Sim. Entendeu? Que não está mais algo muito afunilado. Sim. Entre Brasil e Estados Unidos, Isso é verdade. e Canadá e Rússia. Hoje, Era muito isso, né? Brasil, Estados Unidos, Rússia, Isso. era muito nessa parte. a globalização, ela fez o mundo se expandir em conhecimento, não só em área de tecnologia, de educação em várias outras partes, mas sim também no esporte. Isso é bom porque isso engrandece os torneios. Os campeonatos, eles são mais disputados. Verdade. Você não vê mais uma seleção ganhando de outra assim de lavada, com tanta facilidade. Aham. Entendeu? É mais difícil você ver assim, grandes placares dentro do vôlei, dentro do futebol. Esse é um lado interessante. Outra partida que a gente não citou foi Brasil e Argentina dentro da Copa do Mundo também. O Brasil venceu por 3-0, Foi uma partida mais 25-17, tranquila. 25-19 e 25-16. Eu achei que ia ser mais difícil. Eu também achei. Achei que ia ser Também mais achei. difícil. Mas foi um jogo que o Brasil sacou bem. Foi um jogo que o Brasil encaixou muito bem o bloqueio. E aí facilita, com o bloqueio sacando bem, o bloqueio inspirado, já era. Os atacantes ficam, né, acuadas e tudo Acontece roda, naturalmente, né? Porque o bloqueio tá ali o tempo todo pressionando, não vai bloquear o tempo todo, mas vai amortecer uma bola ali, fazer um contra-ataque ali, enfim. Acho que é meio que por aí. Uma passagem rápida. No Campeonato Mundial Sub-18 Feminino, o Brasil ficou com bronze após vencer no sábado as chinesas por 3-1. 25-18, 25-18, 25-22 China e 27-25 Brasil. O Brasil que disputou esse Mundial Sub-18 com as levantadoras Stefane e Maria Clara, as opostas Carolina e Ana Luísa, as centrais Lívia, Júlia e Kátia, as ponteiras Ana Cristina, Marcele, Ana Cecília, Stephanie, a líbero Letícia, o Danilo conhece a Letícia. Pelas minhas contas, o Brasil não venceu nenhum torneio de base, né? Sim, Esse não ano. venceu. Não venceu. E é Tem tempo que preocupante. não vence, Mas- desde 2015. Foi o melhor resultado esse, né? Foi, Jogo foi o melhor de resultado base. da temporada. Foi um bronze. E fez uma quarta de finais bem parecida com o que foi a final do masculino. Né? Verdade. Perdendo 2-0 pra Rússia, as meninas viraram Virou. pra 3-2, um jogaço. E no Histórico. bronze venceram a China, se não me engano, não Foi foi? a China. A China. China que elas tinham levado um 3-0 na fase de grupo. E na semifinal, a Rússia passou o rodo, infelizmente, mas fica aí o parabéns para as meninas. que Temos conseguiram bons o bronze, nomes. A Ana Cristina é muito boa. A Júlia também é muito boa. Né? Tem uma menina que eu não É, lembro o Júlia nome agora, que Bergman? é, Não, a Júlia Não. Kidiz, é uma coisa assim, não sei o sobrenome, desculpa. tem a menina que é filha da Cissa, né? Que foi uma grande jogadora de Isso. vôlei também. Acho que E foi a uma maior base muito pontuadora da grande final. do Fluminense. Essas 3 jogadoras aí que eu citei são todas ali do Fluminense. Inclusive o A técnico, gente- né? O Inclusive Wilmer. o técnico Wilmer. Exato. Muito bem, pessoal. Vamos para o nosso segundo intervalo aqui no Jornada. Já já a gente volta.
fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19 horas, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Estamos de volta com o nosso Jornada de Prata. Vamos falar agora sobre Liga das Nações 2020. Estamos avançados, né? Muito. E assim, aqui as informações... Fica nossos parabéns pra Five aí, né? Já pensando no ano que vem. Ao contrário de algumas confederações. Não vamos entrar neste caso. A Five, ó, 100% parabéns. Então, o Brasil que vai enfrentar entre os dias 19 e 21 de maio, seleção feminina, Estados Unidos, Canadá e República Dominicana. Além disso, nós temos também as comprovações, né, as afirmações das sedes aqui no Brasil dos jogos, da fase de jogos aqui da Liga das Nações. Brasília, Campo Grande e Cuiabá. Legal, né? Brasília Brasília é sempre, né? O meu medo só é porque são cidades extremamente quentes nesses... Seco toda a vida, né? E bastante calor e normalmente os ginásios, até onde eu sei, pelo menos o ginásio de Cuiabá não tinha aclimatação. Mas aí o pessoal tem que fazer igual o Brasil fez com o Japão, né? Meninas foram pra lá com antecedência, igual os meninos verdade. Também, pra fazer aclimatação, pra se acostumar com o local e tal, pra ver, né? Eu gostaria de ver o Maracanãzinho, né? Sediando uma Liga das Nações, né? Um grande templo aí do vôlei, Faz tempo já que o Maracanãzinho tá fora. Desde a Olimpíada que a gente não tem jogo de vôlei tem bastante no Maracanãzinho, tempo. Seria legal. Faz bastante tempo que eu fui, inclusive. E bom pra gente também cobrir, né? Pertinho aqui da gente. A gente poderia tentar... Se a gente puder entrar lá, né? Ainda tem essa questão, né? Que é o único jogo que teve do Brasil no Maracanãzinho, desde a época em que o Tabela Carioca cobre o vôlei, a gente teve a nossa entrada negada. Triste. Infelizmente. Mas a gente vai conseguir um dia, vamos lá, a gente segue firme que a gente consegue, né? Nilson Nelson em Brasília, né, vai receber em 2020, mas entre os dias 26 e 28 de maio, a seleção feminina vai jogar contra a Itália, Japão e Rússia. E depois, dia 29 a 31, será o time masculino que jogará contra a Sérvia, França e Japão. A gente sabe que não tem jogo fácil em Liga das Nações. Vai todo mundo jogar contra todo mundo, né? Então, mais pra frente, a gente vai projetar mais aí os confrontos e tal, a convocação. A última parada aqui no Brasil vai ser entre os dias 19, 20 e 21 de junho, em Campo Grande, no ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão. Brasil, Itália, Alemanha e Rússia farão suas partidas lá. Muito bem, já vamos passar para uma pauta complicada. Uma pauta aí que mexe com os nervos do pessoal afora. Então vamos lá. Vou querer o comentário aqui dos dois. Por quê? Vamos. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara Municipal de João Pessoa, aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei apresentado pela vereadora Elisa Virgínia, do PP, que proíbe atletas transexuais de participarem de partidas esportivas em equipes distintas do seu sexo biológico no município. O projeto de lei agora vai ser apreciado pelo plenário, mas ainda não há data para análise da pauta. Caso seja aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito Luciano Cartacho, serão multados em 5 UFIR, unidades fiscais de referência, que equivale a R$ 2.529. A justificativa da vereadora é baseada na atleta tocantinense Tiffany,
que vem aquecendo o debate sobre o tema nos últimos anos. A atleta que joga no SESI Bauru vem sendo um dos destaques da Superliga de Vôlei Feminino. Tiffany nasceu Rodrigo, chegou até a jogar voleibol masculino, mas se reconheceu enquanto mulher e fez a transição de gênero. Atualmente joga no naipe feminino do voleibol nacional, já que tem uma autorização da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, desde 2017. Para a vereadora, Tiffany tem vantagem por conta da sua fisiologia. Qual a opinião de vocês, Estevão? Então, até me espanta, né, a vereadora é do PP, né, que é o Partido Progressista, geralmente a galera que se identifica progressista defende esse tipo de pauta, né, de pessoas homossexuais, enfim. Isso aí não é nada progressista. A Tiffany, por exemplo, tem a permissão da FIVB, que é a entidade máxima do voleibol nacional, disputa a Superliga há muito tempo, e a gente falava mais cedo aqui que o Nordeste, né, é um celeiro do voleibol, tem muita gente boa jogando voleibol lá, e essa medida aí, para mim, é só para agradar eleitorado que tem esse tipo de pensamento, né? É um retrocesso para o esporte que a cada dia tem avançado em tecnologia, em inclusão, e é isso. É complicado, cara. Eu fico me pensando aqui quantos projetos de leis essa vereadora Elisa Virgínia já fez em João Pessoa em prol do esporte, né? Acho que é isso que a gente fica pensando. Porque ao invés de ela estar propondo coisas desse tipo que eu acho que mais beira o preconceito do que qualquer outra coisa, ela poderia estar fazendo algo pelo esporte de João Pessoa, pelo esporte da Paraíba, enfim, que com certeza é um celeiro bem melhor do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, assim, por quê? Por que não faz coisas boas do tipo? João Pessoa, como o Estevão disse, é um celeiro do voleibol, tanto de praia nacional, tem etapas de circuito nacional há anos, né? As praias ali do João Pessoa são maravilhosas para a prática do esporte. Grandes atletas saindo de lá. A Duda, que está agora jogando caraca até de lá. A própria Drusila, que veio aqui para o Rio, mas nasceu em João Pessoa. Enfim. O Álvaro, que joga com o Alisson, é de João Pessoa da Paraíba. E todos com bastante orgulho de ser de Nordeste. Não entendo, realmente eu não consigo entender. Porque a gente sempre conversa sobre isso, né, cara? A gente fala, claro, a Tiffany nasceu como homem, cresceu durante muito tempo com ossos, com músculos de homem, mas eu acho que hoje isso é controlado e ela não mostra uma superioridade muito grande assim. Eu não vejo essa superioridade toda. A gente viu isso na Superliga, né? Não vejo um homem ali atacando a 300 por hora. Alguém vê isso, a Tiffany atacando? Não vejo. Acho que o jogo que a Tiffany mais fez pontos foi naquela quarta de final contra o Sesc Rio ali. Foram 30 pontos, né? Mas foi uma exceção aquele jogo. Acho que, sabe, realmente é puramente preconceito. Sim. É o que dá a entender, sabe? Não tem outro motivo ali. E se a Tiffany fosse jogar lá na Paraíba, né? O SESI fosse jogar, a Tiffany não poderia jogar caso seja aprovada essa PL, né? Que ainda hoje é PL. O que é complicado demais. Então, eu acho o seguinte, que o Estado tem que se preocupar com questões que realmente irão fazer efeito dentro da população. Sim, é o que eu comentei. Por que ela não faz um projeto de lei interessante para o esporte, né? Eu acho que essa senhora não deveria se preocupar com essa questão. Até porque ela não deve ter conhecimento suficiente para identificar se a Tiffany tem ou não essa vantagem. Além do mais, a Tiffany está liberada para praticar o esporte desde 2017, como a gente citou aqui. E ela tem que ficar provando sempre, né? Sim. Dando amostras para a FIVB. Então, por que ela tem que se envolver nessa causa? Deixe o que é do esporte para os órgãos controladores do esporte resolverem. E não a política do município para cuidar disso. O que ela tem a ver com isso? Mas acho que não vai passar disso, não. Acho que não vai dar em Também acho que não vai passar no plenário, porque não é de interesse da população que se impeça ou não o atleta de praticar o seu esporte. Entendeu? Sim. Acho que existe uma série de problemas em João Pessoa. Além do mais, isso me surpreendeu bastante, porque as gestões do Nordeste vêm sendo elogiadas, normalmente, com pelo certeza que vem fazendo. Não passaria nem pelo prefeito Luciano Cartacho. Acho que jamais autorizaria isso. Exatamente. Não é da índole dele, ele não faria isso. Os políticos do Nordeste... Os próprios vereadores, né, companheiros dela, falaram que isso é um absurdo, que esperava o preconceito. Exato. Que ela estava querendo aparecer, enfim, realmente é isso. Quer aparecer, já conseguiu seu momento de mídia, já estourou no Brasil todo seu projeto de lei extremamente importante. Acho que agora já chega, né? Sim, os políticos do Nordeste vêm sendo elogiados frequentemente pelas gestões que vem fazendo
principalmente na área da educação e na área da saúde. Agora, o que isso vai adicionar aos anseios da população de João Pessoa? Nada. Esporte é para incluir, não para excluir, né? Pelo contrário, por que ela não faz um projeto de lei para incluir as pessoas trans no esporte? Que a gente não vê. Exato. Por quê? Preconceito. Exato. Se tem preconceito de sobreviver, acho que não é nem cobrar uma PL dela em relação ao esporte. É só ela deixar isso para quem deve mexer com isso. Entendeu? Ela não tem que se meter nessa situação. Ela tem que se preocupar com a educação, com a infraestrutura, com o transporte, como é que está acontecendo dentro de João Pessoa, o que está acontecendo lá, quais são os reais anseios da população de lá. E não impedir um atleta de jogar voleibol, entendeu? Eu acho um absurdo, acho que eu pelo menos torço, eu já me surpreendi com bastante coisa dentro da política, pode ser aprovado como não, eu acho que não vai, torço para que não seja aprovado, mas é aquilo, né? Tudo pode acontecer. Mas enfim, vamos falar agora sobre o mercado do voleibol. Serginho, a gente dava tudo que o Serginho ia jogar no Vôlei Renata Campinas, mas ele vai jogar pelo São Francisco Saúde Vôlei Ribeirão. E aí, galera, Serginho Escadinha chegando aí de volta ao cenário do vôlei nacional. Ele deu uma declaração de que está bem fisicamente, né? Mas volto a repetir, Serginho quase não jogou na última temporada pelo Corinthians, né? Era mais um assistente técnico do que tudo. Vamos ver agora, Serginho, apesar da idade, é um craque de bola, foi um grande líbero aí nos tempos de seleção brasileira, tem muito a contribuir tecnicamente e a visibilidade que o clube vai ganhar agora tendo ele na equipe, né? Eu espero que jogue e que, claro, faça grandes partidas. É isso mesmo, Danilo? Foi o que o Estevão falou, ele passou durante muito tempo ali lesionado, em boas condições, tem muita coisa para queimar ainda, dá para dar um gás muito grande ali para ajudar o São Francisco. Mas é aquilo, a gente tem que ver o estado físico dele. Se ele falou que tá bem, é um bom reforço. Sim, eu achei que ele tivesse alguma conexão forte com Campinas, entendeu? Porque tava esse imbróglio todo e tal, umas declarações daqui, mas ele atuou em Ribeirão, ali próximo, né? Guarulhos, ali próximo de Ribeirão, ele atuava pelo Corinthians ali. Não sei, acho que ele tá próximo ali da família. Então, eu achei que se ele fosse voltar, seria só no Campinas, né? Depois de tudo que a gente vinha ouvindo por aí, lendo e tal. Mas... A gente pode dizer que o Ribeirão é aquele amigo fura-olho, né? Que chegou em cima da hora ali, né? Verdade. Entrou na negociação e levou o Serginho pra casa. Espero que faça sucesso no Vôlei Ribeirão. Tem gente falando com a gente ainda. Tem sim. Tem a mensagem aqui do Ed Mendonça, dizendo que tá muito bom o programa, que tá adorando. Opa, obrigado. Fica muito feliz. Já valeu o programa de hoje. E o André quer saber sobre o jogo da Itália e da França. Eu não tenho essa informação ainda. Não, tivemos agora há pouco o jogo do europeu. A gente pode comentar um pouquinho. A França passou um rodo ali na Itália. Eita. Não foi um passagem de rodo exatamente, mas mostrou ali o favoritismo, venceu 3-1. Mbappé jogou? Jogou o time principal contra o time principal. Ontem eu cheguei a ver um pouquinho de Itália e Bulgária, né? Itália com seu time principal também, Bulgária também com seu time principal. A Bulgária melhorou bastante, voltou um técnico que estava com eles bastante tempo atrás, e o técnico tinha saído, me falha o nome agora do técnico. Ele voltou e o time tá bem melhor. Chegou a vencer a Itália no começo. A Bulgária mostrou, né, buscou pelo menos forçar bastante o saque. Quando conseguiu vencer o set, foi o primeiro. Mas depois a Itália botou ordem na casa, Zaitsev se ajeitou. Gianelli é um craque, 2 metros de altura e consegue bloquear, sacar e ainda levantar. E é isso. Piano jogando bem, enfim. E hoje a França venceu a Itália 3-1 e segue invicta. Agora 5 jogos, 5 vitórias. Teve até um caso curioso no europeu, que Portugal estava ali para passar no grupo, só que acabou perdendo um jogo para a Romênia e acabou que o jogo... A Romênia que estava eliminada, inclusive... Acabou que ficou todo mundo com uma vitória e 3 derrotas. Foram ali nos critérios de desempates, enfim. Portugal acabou sendo eliminado do europeu por 1 ponto. 1 ponto. Grécia levou 1 ponto a menos do que Portugal na competição. Eles fizeram o mesmo número de pontos. O mesmo número de sets e perdidos e ganhos, né? Foi igual. Fizeram o mesmo número de pontos, mas Portugal levou 1 ponto a mais e com isso a Grécia passou de fase. Complicado, né? Complicado. Mas o europeu tá legal, tá bem divertido. Pena que as transmissões ali é num canal complicado de assistir. Qual canal? ESPN Extra. Um canal que pouca gente tem acesso.
Não, é um pacote muito caro pra ter. Eu consegui umas tretas aqui e consegui assistir. Ah, é? Danilo, gente, eu nem falo o que o Danilo fala no grupo dessas tretas dele, gente. Esse dia ele apareceu Vamos falar lá agora com de o negócio Carioca? O lá. aplicativo aí Olha, perfeito. vamos falar de Carioca? Vamos. Então vamos falar, depois do intervalo, já a gente volta com Jornada de Prata. Todo fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira às 19 horas, com André Cupelo no aplicativo Priores Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. De volta com o nosso último bloco do Jornada de Prata, vamos falar agora sobre o Campeonato Carioca de Vôlei, que tá uma confusão. Tá, A gente não sabe muito sobre o que tá acontecendo. A gente tem as datas, né? Vai começar. mais ou menos. Tem a data ali, mas não tá muito certo. Se a data tá certa, pode mudar, tudo pode acontecer e tal. Mas e aí, Danilo, o que tá rolando aí nas nossas apurações? Cara, a gente tá tentando apurar aí pra ver o que vai acontecer de verdade, times que vão disputar, datas. Até agora nada certo, muita coisa sendo falada, muito burburinho daqui, burburinho dali, mas nada concreto. Hoje eu conseguia ter certeza, né, se o Fluminense ia participar ou não desta competição. Surgiu também um boato que ele poderia não participar. O Fluminense tá certo no Campeonato Carioca. E até agora a gente tem mais ou menos ali... Feminino ou masculino? Masculino. E feminino também, tá certo. O feminino já sabia. E a gente tem mais ou menos... Quem vai disputar ali? O pessoal diz que Campos vai participar, um dos grandes times, Botafogo, Sesc, né, Fluminense, nem o Flamengo tava certo ainda se ia participar. Enfim, no final eu acho que todo mundo vai participar. E nem que seja com o time sub-18. E o que a Federação do Rio vai fazer é colocar times amadores, né, para disputar o Campeonato Carioca, assim como já fez no Juvenil, com um time escolar, né, um time amador escolar, um colégio estadual aqui do Rio de Janeiro, que participou. A tendência é essa, colocar uns 3, 4 e fazer um campeonato um pouquinho maior. Vamos ver se vai ser exatamente isso, porque eu acho que tem muito time amador bom aqui no Rio de Janeiro que dá para fazer um campeonato legal. Vamos esperar. E falando sobre Flamengo, o time que vai mandar seus jogos primordialmente no Tijuca Tênis Clube. Só que a comissão vai investigar ao longo da temporada, aos poucos, a viabilidade de se fazer jogos também no Maracanãzinho, né? Essas são as primeiras informações que nós temos sobre isso. É muita expectativa que a gente cria em cima do Maracanãzinho, que já pode ser utilizado, que já está disponível, só que aquilo. Sim. É caro fazer um jogo no Maracanãzinho. Muito. Entendeu? Assim como é caro de fazer um jogo de futebol também no Maracanã. Então, por isso o Flamengo deu essa prioridade ao Tijuca Tênis Clube. Por e isso a Gávea também, jogar na Gávea também. Por isso que a gente imagina, né, de início. Deu essa prioridade ao Tijuca Tênis Clube, mas vai estudando a possibilidade do Maracanãzinho durante a temporada. Estevão, é triste a gente ver um Campeonato Paulista já em andamento, já couro comendo lá, tudo acontecendo, e Campeonato Carioca nessa dúvida aí, a gente não consegue contato com a Federação Carioca, uma bagunça gigante. Isso que eu ia falar, a gente não tem o mínimo de contato com a Confederação, né? Nós somos um estado aqui, o Rio de Janeiro, que tem grandes times, o Sesc,
o Botafogo voltando da Superliga B, Flamengo, que é um clube de nome, de muita torcida, e um campeonato desse jeito bagunçado, né? Não poderia ser assim, a federação tinha que ter um mínimo de organização, uma equipe de comunicação, uma secretária, né, para atender as demandas de imprensa. Muito complicado. Mas a gente espera mesmo assim que no final de tudo a gente tenha um bom campeonato com bons jogos, né? Projetando as equipes, pelo feminino, a gente vai ter um embate legal ali, né, entre 3 equipes. Flamengo, Fluminense e o Sesc, né? Sim. A gente já tinha o Sesc e o Fluminense como 2 equipes fortes. O Flamengo agora vai chegando. Como é que você vê, Danilo? Acho que mais legal vai ser ver ali o Fla-Flu, na real. Porque acho que o Sesc está um pouquinho acima. Deve ser favorito pro título. Mas o Sesc quase perdeu, né? Pro Fluminense. Quase perdeu. E 2 anos atrás perdeu, inclusive. Isso. Enfim. Mas acho que o Sesc está um pouquinho na frente. E ali eu acho que o duelo legal vai ser Fla-Flu ali. O Fla-Flu vai ser legal. Com o Flamengo com grande chance de chegar à final da Superliga e depois de anos, né? Depois de muitos anos. E o masculino também dá no mesmo, né? Vai ser bem complicado. Botafogo ali e Sesc deve ser um embate bem legal. Como é que você vê, Estevão, esse Botafogo e Sesc aí? Vai ser bem disputado. Não vai ser fácil pro Sesc, apesar do alto investimento, né? A última final do Carioca foi entre Botafogo e Sesc também. Se não me engano foi 3-1 pro Sesc. Eu tava lá, fiz a cobertura dessa final. É aquilo que a gente vem falando, né? Botafogo fez contratações pontuais, mas de qualidade, e vem totalmente diferente, né? Com a postura, mas com a mesma postura. A postura agressiva, a postura guerreira, e que vai fazer grandes jogos aí, não vai se perder, não vai perder fácil, né? Aí, só uma coisinha. A gente tava... Semana passada nós falamos aqui da CBI, Superliga C, né? A parceria do Comitê Brasileiro de Clubes. E nós vimos que depois saiu a tabela oficial sem o Fluminense. Nós já estamos em contato para saber o que aconteceu, porque na pré-inscrição, né? Masculino. Nós até damos aqui, no masculino. Nós até damos aqui que o Fluminense iria participar e acabou que não aconteceu. Nós já estamos em contato, a assessoria nos respondeu que o Fluminense estava dando a prioridade para o time feminino que vai disputar a elite, né? Novamente do voleibol. E adiou, né? Eles não deram que foi um abandono, foi um adiamento. Eles adiaram a participação da Superliga C para, no momento, dar total apoio à Superliga feminina, o time feminino. Acho que é dinheiro, né? Financeiramente. O time já estava sofrendo com isso na última Superliga. Foi bem ter quebrado logo agora, parado logo agora, do que tentar levar um pouco pra frente, não dá certo, né? Vai que o time consegue pra Superliga B e chegar lá não consegue, fica quebrado. Tem a sua matéria sobre a isso, tá lá no site, tudo direitinho a matéria. Acompanhe lá. tabelacarioca.com.br. Pessoal, final do Jornada de Prata de hoje. Desejem sorte para o Danilo aí, porque a gente tem prova hoje. Tá difícil, tá complicado, mas vamos lá. Até semana que vem. Ótima noite para vocês. Danilo, boa noite. Boa noite, galera. Semana que vem, inclusive, tem mais. Como é? Superliga C. Não, já fala sobre Superliga C. Isso. Porque tem muito time do Nordeste e vai ter uma participação especial. Tem convidado semana que vem. De uma amiga nordestina aí que acompanha voleibol, jornalista também, vai estar aqui batendo papo com a gente. Boa noite, Estevão. Boa noite, Danilo. Boa noite, Hugo. E a partir da semana que vem, oficialmente, serei um jornalista, né? Amanhã é minha formatura aí. Palmas para Estevão. Feliz demais. É um novo ciclo aí que se começa, né? Vamos que vamos, é isso aí. Isso aí. Quero fotos, hein? Muitas fotos, com certeza. Muitas fotos. Sua mãe ali. Minha mãe gosta muito de foto também, então o status amanhã no WhatsApp vai estar lotado. Isso aí, galera. Boa noite, até semana que vem. Valeu, galera. Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, 18h30, a galera do Tabela Carioca invade os estúdios da Priority Conteúdos, trazendo toda semana um convidado diferente para conversar sobre suas experiências no mundo esportivo. E logo após o Tabela Carioca, às 20 horas, o esporte continua com o Birosca da Bola, num bate-papo de bar descontraído e contagiante sobre o futebol brasileiro com o Wilton Muniz e sua turma. Terça, 17 horas, entre na dança do Bole Bole com a gente, num programa sobre samba, saúde e o mundo das celebridades.
Apresentação: Júlio Bombinha, Gisela Aranha e Cissa Alves. Coladinho com Boli Boli, às 19 horas, muito humor e diversão te espera.